Bomba! Áudio inédito mostra Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem tramando contra a Receita. O áudio em questão é uma peça central na investigação da Polícia Federal, PTPF, chamada Operação Vigilância Aproximada. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Vamos detalhar os pontos principais. O contexto. A investigação da ABIN paralela. A Polícia Federal investiga um suposto esquema de espionagem ilegal que teria sido montado na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante o governo de Jair Bolsonaro. O principal alvo da investigação é o então diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal pelo PL-RJ, um aliado próximo de Bolsonaro. A acusação é que a ABIN teria usado um software espião israelense chamado First Mile para monitorar ilegalmente centenas de pessoas, incluindo jornalistas, políticos de oposição, advogados e até ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Esse esquema ficou conhecido como ABIN paralela. O conteúdo do áudio. O áudio, divulgado inicialmente pela CNN Brasil e depois por outros veículos, é uma gravação de uma conversa entre Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ocorrida em julho de 2022. Nele, os dois discutem sobre a Receita Federal. Os principais pontos da conversa são: reclamação de Bolsonaro. O então presidente se queixa de uma suposta perseguição da Receita Federal contra ele e sua família. Ele afirma: a Receita está trabalhando em cima da minha família, me cercando. O pedido de interferência. Bolsonaro sugere que a ABIN deveria atuar para descobrir o que a Receita Federal estava fazendo. Ele diz que a ABIN teria que ter um servidor, exatamente, para saber o que está acontecendo, quem são os interlocutores. A concordância de Ramagem. Na conversa, Ramagem parece concordar com a preocupação e indica que poderia haver uma interferência na Receita. Ele sugere que poderia tomar providências, mencionando que a ABIN já teria feito coisa parecida no passado. Foco em processos específicos. Bolsonaro menciona especificamente um processo de multa contra um de seus filhos, indicando um interesse pessoal e direto na atuação da Receita. As implicações. Por que é uma bomba? A gravação é considerada explosiva por várias razões. Evidência direta. O áudio é visto pelos investigadores como uma prova contundente da intenção de Bolsonaro de usar um órgão de Estado, a ABIN, para interferir em outro, a Receita Federal, com o objetivo de proteger interesses pessoais e familiares. Possíveis crimes. Essa conduta pode configurar diversos crimes, como advocacia administrativa, abuso de poder e obstrução de justiça. Confirmação da tese da PF. O diálogo reforça a tese da Polícia Federal de que Ramagem comandava um esquema na ABIN que não se limitava a defender a segurança nacional, mas também servia a interesses particulares do então presidente. Crise institucional. A gravação expõe uma grave crise institucional, onde o chefe do executivo trama com o chefe da inteligência para pressionar e investigar um órgão de fiscalização independente como a Receita Federal. O que dizem as defesas? Jair Bolsonaro e seus aliados afirmam que ele é vítima de perseguição política e que as investigações são uma tentativa de incriminá-lo sem provas. A defesa de Alexandre Ramagem nega qualquer irregularidade, afirmando que todas as ações da ABIN sob seu comando seguiram a lei e tinham como objetivo proteger a segurança do presidente e das instituições. Em resumo, a manchete é real e se refere a um áudio que serve como uma das principais evidências da Polícia Federal de que Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem teriam conspirado para usar a estrutura da ABIN de forma indevida para pressionar a Receita Federal por razões pessoais. Com certeza, vamos aprofundar o tema imaginando que estamos conversando com você, ouvinte, para que a dimensão e a gravidade do que foi revelado fiquem ainda mais claras. Aprofundando a bomba. O que o áudio de Bolsonaro e Ramagem realmente significa para você? Vamos colocar os fones de ouvido e mergulhar fundo nessa história, que é muito mais do que uma simples fofoca de Brasília. Ela toca no coração de como o poder deve e não deve funcionar em uma democracia. A cena, traduzindo a conversa em miúdos. Imagine a cena.
julho de 2022, em pleno período pré-eleitoral. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está em seu gabinete. Ele liga para o chefe da sua agência de espionagem, Alexandre Ramagem, diretor da ABIN. Para você, ouvinte, entender, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, deveria ser os olhos e ouvidos do Estado para proteger o país de ameaças reais, como o terrorismo, espionagem estrangeira e grandes organizações criminosas. É um órgão de Estado, não de governo ou de uma pessoa. Do outro lado, temos a Receita Federal. É o órgão que cuida dos impostos de todos nós, de você, de mim, de grandes empresários e de políticos. A Receita deve operar de forma técnica e imparcial, investigando suspeitas de sonegação ou irregularidades fiscais sem olhar a quem. O que o áudio revela? Bolsonaro, o cliente insatisfeito. Ele não fala como um presidente preocupado com a segurança nacional. Ele fala como um cidadão furioso porque a Receita está investigando sua família. A fala dele é: a Receita está trabalhando em cima da minha família. Ele se sente pessoalmente acuado. Ramagem, o resolvedor de problemas. Em vez de dizer, presidente, isso é um assunto da Receita, a ABIN não pode se meter nisso, Ramagem entra na conversa. Ele sugere que já fez coisa parecida e que a ABIN poderia ter um servidor lá dentro para descobrir o que está acontecendo. Tradução para o nosso dia a dia. Imagine que o síndico do seu prédio, irritado com um morador que o multou por barulho, pedisse ao chefe da segurança do condomínio para instalar câmeras secretas no apartamento desse morador para descobrir podres sobre ele. É uma distorção completa da função. A segurança é para o bem de todos, não para a vingança pessoal do síndico. A gravidade. Porque isso é uma bomba e não um traque. Aqui está o ponto central para você, cidadão. Entender por que isso é tão sério. Uso da máquina pública para fins privados. Bolsonaro não estava pedindo à ABIN para investigar uma ameaça ao Brasil. Ele estava, segundo a PF, tentando usar a agência de espionagem do país como se fosse um escritório de detetives particulares para resolver um problema de sua família. Isso é o que se chama de patrimonialismo. Tratar o que é público, o Estado, como se fosse privado, seu patrimônio. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. A ameaça às instituições. Uma democracia saudável depende de instituições que funcionam de forma independente. A Receita precisa ter liberdade para fiscalizar, o judiciário para julgar e a polícia para investigar, sem que o presidente de plantão possa ligar para um aliado e dizer: vá lá e dê um jeito nisso para mim. Quando isso acontece, a lei deixa de ser igual para todos. A polícia política. A trama sugere a criação de uma espécie de polícia política secreta. A ABIN, sob Ramagem, estaria sendo usada para monitorar e intimidar adversários ou desafetos do presidente. A lista de pessoas supostamente monitoradas pela ABIN paralela inclui ministros do Supremo Tribunal Federal, jornalistas e políticos. Isso é típico de regimes autoritários, não de democracias. A peça no quebra-cabeça maior. Para você que acompanha o noticiário, é fundamental entender que este áudio não é um fato isolado. Ele é uma peça que se encaixa perfeitamente em um quebra-cabeça maior de investigações que miram o ex-presidente e seu entorno. Trama golpista. A PF investiga a participação de Bolsonaro e aliados em um plano para anular o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente eleito. Fraude no cartão de vacina. Investigação sobre a inserção de dados falsos de vacinação no sistema do Ministério da Saúde para beneficiar Bolsonaro e sua família. Caso das joias sauditas. A apuração sobre o desvio de presentes de luxo que deveriam ser incorporados ao patrimônio da União. O áudio da conversa com Ramagem reforça uma narrativa que a PF vem construindo, a de um presidente que supostamente utilizava os aparatos do Estado para seus próprios interesses, seja para se proteger de investigações, como a da Receita, para obter vantagens,
cartão de vacina ou para se manter no poder, trama golpista. E agora, o que acontece com eles? Alexandre Ramagem já é réu por abuso de poder no caso da ABIN. O áudio é uma prova fortíssima contra ele e pode complicar ainda mais sua situação, inclusive levando à perda de seu mandato como deputado. Jair Bolsonaro. O áudio é mais um elemento que pode levar ao seu indiciamento, quando a polícia conclui que há provas de que ele cometeu um crime. Os crimes em questão podem ser advocacia administrativa, usar o cargo para patrocinar interesse privado, obstrução de justiça e até mesmo o de comandar uma organização criminosa. Se a Procuradoria-Geral da República, PGR, aceitar a denúncia, ele pode se tornar réu e eventualmente ser julgado e condenado. Para o ouvinte, a mensagem final é esta: essa história não é sobre esquerda ou direita. É sobre a diferença fundamental entre um governante que serve ao Estado e um que se serve do Estado. O áudio capturou, de forma rara e explícita, um momento em que, segundo os investigadores, a linha que separa essas duas coisas foi perigosamente cruzada. A frequência dos detalhes, decodificando a trama Bolsonaro-Ramagem. Olá, ouvinte! Mais do que apenas a manchete, o que a gravação entre Bolsonaro e Ramagem expõe é a mecânica interna de um poder que, segundo a Polícia Federal, imperava nas sombras. Vamos dissecar essa mecânica, peça por peça. Detalhe fino número 1, a origem do áudio, onde a prova estava escondida. É crucial entender que este áudio não veio de uma escuta telefônica. Grampo, autorizada pela Justiça para vigiar o então presidente. A descoberta foi quase um acidente investigativo, o que a torna ainda mais poderosa. A fonte. A gravação foi encontrada no computador do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Cid é uma figura central em quase todas as investigações que cercam o ex-presidente. Por que isso importa? Porque mostra que o círculo íntimo do presidente registrava suas próprias conversas. A PF não precisou caçar a prova. Ela a encontrou ao analisar o material apreendido em outra investigação, a que levou à prisão de Cid. Isso sugere que a prática de usar órgãos de Estado para fins particulares era tão corriqueira que era discutida e, neste caso, gravada sem grande cerimônia. Para a investigação, é ouro puro. Detalhe fino número 2. O motivo real. Por que a raiva com a Receita Federal? Bolsonaro não estava irritado com a Receita por uma questão abstrata de política fiscal. A irritação tinha nome, sobrenome e endereço. O caso Rachadinha, a Receita Federal era um ator-chave na investigação sobre o esquema de desvio de salários de assessores no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Relatórios do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e da própria Receita foram a base para o Ministério Público avançar no caso. A perseguição. Quando Bolsonaro diz no áudio, a Receita está trabalhando em cima da minha família, ele está, na visão dos investigadores, se referindo diretamente a essas apurações. Ele não via a ação como um procedimento legal e técnico de um órgão de Estado, mas como um ataque político e pessoal que precisava ser neutralizado. Para você, ouvinte, a tradução é a seguinte: o chefe de Estado, incomodado com uma investigação legítima sobre um de seus filhos, teria convocado o chefe da espionagem nacional para fazer alguma coisa a respeito. Detalhe fino número 3. A ferramenta da espionagem. O software First Mile, a ABIN paralela, não era amadora. Ela usava tecnologia de ponta, comprada com dinheiro público, mas para fins supostamente ilegais. O que é o First Mile? É um software israelense capaz de rastrear a localização de um celular em tempo real, sem que o dono do aparelho saiba. Ele explora uma vulnerabilidade na rede de telefonia global. O uso ilegal. Para usar uma ferramenta dessas legalmente, a ABAN precisaria de uma ordem judicial para cada alvo investigado. A PF descobriu que o sistema foi usado milhares de vezes sem qualquer autorização da Justiça. Os alvos. A lista de monitorados ilegalmente é assustadora para uma democracia. Incluía o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a jornalista Andréa Sadi e até mesmo a promotora do Rio de Janeiro,
que investigava a morte de Marielle Franco. Isso não é segurança nacional, é vigilância política. Detalhe fino número 4. O padrão de comportamento. A tentativa de captura da Polícia Federal. Este áudio não é um raio em céu azul. Ele se encaixa em um padrão de comportamento observado durante todo o governo Bolsonaro. Lembre-se do caso mais famoso. Em 2020, Bolsonaro tentou nomear o próprio Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A nomeação foi barrada pelo Supremo Tribunal Federal, em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, justamente sob o argumento de que havia um claro desvio de finalidade. O objetivo seria permitir que o presidente interferisse politicamente na PF para proteger a si mesmo e a seus aliados. O que o áudio agora revela é que, impedido de controlar a PF, Bolsonaro teria, segundo a investigação, usado a ABIN, já sob o comando do leal Ramagem, como seu braço de inteligência particular. Chegamos ao ponto final, ouvinte. O que tiramos de tudo isso? A evidência do abuso de poder. Este áudio é talvez a evidência mais clara e direta já tornada pública sobre a suposta utilização da máquina do Estado para fins privados pelo governo anterior. Não é um disse-me-disse de um delator. É a voz do próprio ex-presidente em uma conversa com seu chefe de inteligência. O risco à democracia. A história revela o quão frágil podem ser as instituições democráticas. A Receita Federal, a Polícia Federal e a ABIN foram criadas para servir ao cidadão e proteger o Estado. A trama investigada mostra uma tentativa de subvertê-las para servir a um projeto de poder pessoal e familiar. Quando a lei não é igual para todos, e especialmente quando o mais poderoso tenta se colocar acima dela, a base da democracia rui. As consequências jurídicas. O caminho agora está nas mãos da justiça. Para Alexandre Ramagem, o áudio é uma prova devastadora que pode selar seu destino político, levando à cassação de seu mandato, e o coloca em uma posição muito difícil em seu julgamento criminal. Para Jair Bolsonaro, este áudio se soma ao vasto conjunto de provas em outras investigações. Trama golpista, joias, fraude em vacina. Ele o coloca como o mandante, ou no mínimo, o instigador de um ato ilegal. Isso pode levar a seu indiciamento por crimes como advocacia administrativa, obstrução de justiça e organização criminosa, podendo resultar em condenação e até mesmo prisão. Em última análise, o que essa bomba nos ensina é sobre a importância da vigilância não a ilegal, feita nas sombras, mas a vigilância cívica de cada cidadão sobre o poder. É a imprensa livre, o trabalho independente das polícias e do judiciário, e a atenção da sociedade que trazem à luz conversas que alguns prefeririam que jamais fossem ouvidas. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!